Sua maior dificuldade é fazer aquela intervenção completa que consiga atender a demanda da banca Enem. Se esse por acaso é o seu problema, faz o seguinte, assiste esse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui trazendo sempre conteúdo de qualidade para você. E nessa aula a gente vai tratar de um dos aspectos mais importantes que diferenciam a banca Enem de qualquer outro exame vestibular. Falo aqui da intervenção e dos seus 5 elementos fundamentais que sempre tem que ter. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo, que eu sei que você está bastante curioso para saber como elaborar essa intervenção completinha, faz o seguinte, curte esse vídeo, compartilhe esse conteúdo, ajuda a gente a mostrar para o YouTube que nós somos relevantes. Isso é fundamental. Então curte aqui no comecinho desse vídeo antes que você esqueça. Dessa forma você ajuda demais mesmo a gente. E olha só que dado interessante, cerca de 90% do pessoal que assiste aos nossos vídeos não curte o conteúdo, por mais que aproveite bastante dessas informações. Então dá aquela força pra gente. De novo, não custa nada. E outra coisa que você pode fazer também, se por acaso você não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve e ative o sininho de notificações. Afinal de contas, tem vídeo quentíssimo aqui toda semana para você. Feito isso, pedido aquela força, a gente pode ir para o mérito do conteúdo propriamente dito. Veja que agora a gente vai tratar da intervenção. Vale sempre salientar, desde o princípio, que a intervenção nada mais é do que uma medida para resolver, minimizar, dirimir, reduzir um problema dado pela banca Enem. Toda vez que você encontrar uma proposta de redação Enem, você vai se deparar com essa situação de uma temática que engloba um eixo temático relativo a uma necessidade, a uma carência dentro da sociedade brasileira e que você tem que desenvolver ao longo do texto, ao longo do desenvolvimento propriamente, no meio do texto, argumentos que ilustrem bem os problemas relativos a essa questão dentro da nossa sociedade, as causas e as consequências desse problema, por exemplo. E lá no último parágrafo, na conclusão, você deve inserir a nossa bendita intervenção, tá? Essa intervenção, claro, que tem que dialogar diretamente com o que você desenvolveu. Se porventura você colocou ao longo do seu desenvolvimento que o grande responsável por essa questão do problema ser perpetuado é o Estado, então significa que na intervenção você tem que propor alguma coisa relativa ao Estado. Vamos supor que você tenha colocado que a educação é a falha que acaba perpetuando esse problema, então você tem que fazer uma intervenção meio que alinhada a essa questão da falta educacional. Então veja que nós temos que ser extremamente coerentes na elaboração dessa intervenção, que tem que dialogar com as demais partes do seu texto. Caso contrário, você vai ser acusado de uma falha grave no projeto de texto. Então, cientes disso, quais são os 5 elementos fundamentais que o Enem exige para essa intervenção? Vamos ver gradativamente cada um deles para você ter consciência da sua existência. E o nosso primeiro elemento é o agente. E cuidado, a gente não pode ser qualquer coisa, tá? Você até pode utilizar o termo população, nós, né? O Enem até aceita essas situações todas, mas para você obter realmente uma nota máxima e não correr riscos, eu sugiro que o agente seja um órgão que tenha um poder determinado inerentemente associado às suas funções. Pensa no poder executivo, que tem a função de fiscalizar e executar ações para o bem público. Pensa no poder legislativo, que tem a função de legislar, de criar leis. Pensa no poder judiciário, que tem a finalidade de fiscalizar e também imputar a punição dada pela Constituição, pelos regimentos também do Código Penal. Então você tem que utilizar um órgão, um agente, que seja muito bem o quê? Alinhado com as funções que você pretende fazer no seu segundo elemento, beleza? E o nosso segundo elemento é qual necessariamente, professor? O segundo elemento que a gente tem aqui é a nossa ação. A ação é a medida propriamente que você quer propor. Cuidado para não colocar uma medida muito vaga, muito abrangente. Seja mais específico possível na medida para resolver aquele problema. O terceiro elemento que a gente tem aqui é o meio e modo. Se o agente vai fazer alguma coisa, ele tem que fazer de alguma forma, de algum modo, por meio de alguma coisa. E o nosso quarto elemento
é o efeito pretendido. Se eu vou fazer alguma coisa, se alguém vai fazer alguma coisa por meio de algo, essa coisa que eu quero fazer tem que ter um efeito. Normalmente esse efeito vai ser alinhado com o quê? Com a resolução do problema, com a redução da gravidade do problema. E por último, o quinto elemento, e um dos mais difíceis de ser entendido pelo nosso aluno, é a questão do detalhamento. Esse detalhamento nada mais é do que uma informação adicional que pode ser acrescentada a um dos elementos acima. No entanto, por parecer um pouco vago e impreciso essa informação que eu estou passando, eu vou deixar bem mais tranquilo de entender pelo modelo, tá? Eu vou mostrar como faz um detalhamento para você nunca mais errar mesmo na elaboração de uma intervenção. Então se liga, continua vendo a aula aqui. E para pôr em prática esse conhecimento todo, eu trouxe dois modelinhos de intervenção para vocês, aliás, de parágrafo conclusivo que contém uma intervenção modelo Enem. Vale lembrar que esse modelo funciona muito bem para o Enem, então não vai ficar pegando esse tipo de estrutura e usar para qualquer banca vestibular. Recomendo você usar única e exclusivamente na elaboração do Enem, do Enseja por Ensino Fundamental 2 ou até Ensino Médio. Para exemplificar então esses dois modelinhos, eu trouxe este tema de redação que caiu no Enem do ano passado, na aplicação para pessoas privadas de liberdade, o Enem de 2022, para você se localizar melhor neste vídeo. O tema foi medidas, dá uma olhadinha aqui embaixo, para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil. Mais uma vez, vou ler, leia comigo aqui embaixo. Medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil. Veja que esse tema era muito, mas extremamente atual, porque casa com algumas informações obtidas no ano anterior de 2021 para 2022, com a questão do retorno do Brasil ao mapa da fome, com cerca de 33 milhões de brasileiros em estado de insegurança alimentar grave, que é aquela situação em que a pessoa já não tem mais condição de obter alimento no próprio dia e tem uma perda nutricional significativa e já está em estado de desnutrição. Veja que é uma situação realmente precária que afeta 33 milhões de brasileiros no montante de 200 milhões, ou seja, 15%, pouco mais do que isso, passa por essa situação de precariedade na condição de fome. E veja que o tema determinava uma seguinte situação também. Ele colocava a expressão recorrência, ou seja, alguma coisa que vem sendo continuado ao longo dos anos, né? E até hoje a gente não conseguiu resolver esse problema e vira e mexe a gente volta, avança, volta de novo e avança mais um pouquinho. Ou seja, o negócio é recorrente. Então, como que eu vou reverter essa situação da recorrência da insegurança alimentar, da fome aí no Brasil? Localizado você em relação ao tema, a gente vai para o modelinho da nossa conclusão. Só que, olha só, caro aluno, aqui eu vou ignorar a introdução, eu vou supor que eu já fiz essa introdução, assim como o desenvolvimento, e a gente vai direto na nossa intervenção, o último parágrafo. Para poder fazer esse exercício imaginético, pense já que eu discuti bastante sobre esse tema no desenvolvimento e uma das grandes referências de causa que eu coloquei no desenvolvimento foi o Estado. O Estado não ajuda na reversão desse quadro, desse dilema e perpetua a fome entre a população mais carente e em situação de vulnerabilidade. Então pensa mais ou menos nesse sentido, tá? Editor, sobe para mim em cima desse contexto o nosso parágrafo conclusivo com a nossa intervenção. Veja o que eu fiz nesse caso. Tá aparecendo para vocês na tela nesse momento a legendinha, assim como o nosso parágrafo conclusivo. E eu fiz uma caracterização de dividir em cores distintas, em períodos distintos, para você entender muito bem a dinâmica que está por trás da construção de uma intervenção nota máxima. Então presta atenção no que a gente fez. Veja que nós dividimos essa conclusão em 4 períodos, cada um com uma cor diferente, cada um contendo elementos diferentes para a composição de uma conclusão perfeita para o Enem. Veja que nesse caso, o primeiro período que está pintado em vermelho nada mais é do que a nossa retomada do problema. Toda vez que a gente faz essa retomada do problema, é para estabelecer o compromisso mesmo, para fazer com que haja uma relação de coerência e de coesão com o que a gente discutiu anteriormente. Então, uma estratégia muito importante para que vocês possam utilizar na composição da sua conclusão. E veja que antes mesmo de eu inserir essa retomada da tese, a gente começa lá com um conectivo, não é?
com um elemento que é chamado de operador argumentativo, e nesse caso ele tem a função de inserir uma conclusão, um fechamento. Pode ser o dado exposto, pode ser o DESAT, o DESTAT, para quem preferir alguma coisa mais cotidiana, mais rotineira, o portanto, que funciona muito bem da mesma forma. A gente optou aí pelo dado exposto. Veja como ficou esse primeiro período. Dado exposto, constata-se que muitos brasileiros ainda sofrem com a permanente insegurança alimentar. Percebeu o que eu fiz? Eu simplesmente retomei as palavras-chave, aliás, da comanda de redação, mas com alguma reformulaçãozinha, né? Uma espécie de paráfrase da comanda de redação. Somente isso. A partir desse momento que a gente vai inserir propriamente a nossa intervenção. E veja que o meu primeiro período, que está em azul, ele é responsável, de acordo com a legendinha que eu coloquei para vocês, em inserir 3 elementos já de cara. O agente, o detalhamento do agente, esse é o segredo na nossa intervenção nota máxima, e também a ação propriamente. O agente é aquele, obviamente, que executa a ação, o órgão responsável, o órgão gestor pela efetivação de uma medida. A ação propriamente, como eu coloquei para vocês, para ser válida tem que ser um pouco mais específica e atingir o cerne do problema. E veja que eu coloquei esse detalhamento do agente. O detalhamento do agente nada mais é do que uma espécie de aposto explicativo. Eu estou justificando quem é o agente. Veja que facilita demais a nossa vida e a gente não precisa mais se preocupar com essa questão do detalhamento em nenhum outro momento. Então vamos ler? Nesse sentido, cabe ao Poder Executivo, órgão responsável pela garantia do bem-estar de todos, perceba o nosso elemento que é o agente, Poder Executivo, e o nosso detalhamento explicando quem seria esse agente. Órgão responsável pela garantia do bem-estar de todos. E agora a nossa ação. A aplicação de programas assistenciais à população vulnerável. Então, essa é a minha medida. Fazer com que haja mais programas assistenciais para dar dinheiro, para dar cestas básicas para essa população, essa comunidade vulnerável. Na sequência, em vez, nós temos o meu meio e modo. Um período inteiro para descrever por meio de que forma isso pode ser executado. E veja que não precisa ser alguma coisa tão complexa assim, pode ser alguma coisa com uma única medida acessória, por exemplo, uma única ação acessória. Vamos ver? Isso pode ser efetivado por meio de. Isso é muito importante, tá? Garantir que haja esse conectivo, esse elemento responsável por caracterizar o meio e modo. Isso pode ser feito por meio de, através de, a partir de. Perceba que essas expressões ajudam demais o corretor a identificar esse elemento do meio e modo. Veja que a gente tem que facilitar a vida do corretor também na leitura que ele efetivamente venha fazer para corrigir e lançar sua nota. Isso pode ser efetivado por meio de uma destinação de verbas a políticas públicas, uma maior destinação. Então, vou pegar dinheiro e vou dar mais dinheiro para isso acontecer, por meio de mais arrecadação, mais dinheiro, mais destinação de verbas. Veja que é o meu meio e modo com apenas uma única ação adjacente. Agora, para fechar esse texto, perceba que eu inseri num último período em preto o efeito, né, pretendido, que é o último elemento que falta, mais um fechamento. Veja, desse modo, a médio prazo, espero fazer isso a médio prazo e não a longo prazo, porque quem tem fome tem pressa, como diz o ditado popular, né? A médio prazo, será possível garantir maior dignidade e saúde aos brasileiros. Perceba que esse efeito pretendido que a gente coloca, garantir saúde e dignidade, já é o meu fechamento do texto com uma frase de efeito. Então a gente casa as duas coisas num único elemento. Olha como ficou bacana. Nós temos a agente, nós temos o detalhamento do agente, nós temos a ação, nós temos o meio e modo e, por último, o efeito dessa intervenção completinha, recrutando 5 elementos fundamentais. Mas aí pode surgir uma pergunta em relação a essa intervenção que eu fiz agora nesse momento. Muitos professores, muitas escolas e muitos materiais passam para vocês, alunos, que precisa ter 2 intervenções e não uma. Cuidado, caro aluno, de acordo com as métricas do Enem, de acordo com o manual do candidato, de acordo com todas as orientações que o INEP passa todos os anos para os corretores, para os alunos, que o material agora é aberto, né? Ele exige uma única intervenção que recrute 5 elementos. Ou seja, quer fazer 2 intervenções? Faz. Quer fazer 3? Faz. Eu já vi aluno fazendo 4, 5 intervenções, ao longo do texto inteiro. Tudo bem que aí não consegue uma pontuação alta. Você pode fazer um monte de coisa, né? Não quer dizer que vai dar certo, mas você pode fazer, né?
Agora, se você supostamente quiser fazer duas intervenções, tendo em vista que você apontou ao longo do seu desenvolvimento, tá? Duas causas para o problema, vamos supor que esse tema que eu trabalhei com vocês agora, insegurança alimentar, tenha duas causas. Uma primeira causa seria a questão da negligência estatal do órgão federal, né? Da esfera federal. E uma outra problemática para a persistência da fome seja a questão da precariedade nutricional dentro do ambiente escolar, porque afinal de contas as escolas eles também têm essa prerrogativa de fornecer uma refeição de qualidade para esses alunos em cada um dos períodos. Então, se o aluno estuda em período integral, obviamente que ele vai ter pelo menos uma oferta de duas refeições completas e bem balanceadas. Se ele estuda durante um período apenas, período da manhã, então significa que ele vai ter a oferta de pelo menos uma refeição completa. Isso é garantia dado pelo Estado, garantia dentro das esferas da unidade escolar. E se o aluno não tem essa alimentação balanceada, certamente ele vai passar fome. Já passa fome em casa, vai passar fome também na escola e não vai render nada. Então vamos supor que eu tenha abordado ao longo do desenvolvimento do meu texto esses dois aspectos. Se eu tenho esses dois aspectos, eu posso optar, para me sentir inclusive até mais segura na hora de confeccionar minha redação, de criar duas intervenções para esses dois problemas. Só que, olha só o que eu vou falar, uma dessas medidas não precisa ter todos os elementos. O que o Enem contabiliza é a medida com maior número de elementos. Se eu tiver 3, supostamente, um tiver 4, outro tiver 3 e outro tiver 2 elementos, eu vou só considerar aquele que tem maior número de elementos, 4, 160 pontos na competência 5. Então é dessa forma que o Enem trabalha. Tudo bem? Ele praticamente ignora o fato de haver outras intervenções porque ele só considera mais completa. Tendo em vista essa situação e até para garantir a sua segurança, poxa, eu quero fazer duas intervenções, então eu trouxe esse segundo modelo, baseado em quê? Em duas intervenções possíveis, de acordo com os dois problemas que você listou, debateu, discutiu ao longo do seu desenvolvimento. Então vamos para esse modelo? Lembrando, quase que eu me esqueço, gente linda, a gente vai para o segundo modelo, eu sei que vocês estão ansiosos para ver essa outra opção de estratégia de elaboração conclusiva. Mas antes de mais nada, quero perguntar para você, está fazendo redação? Está treinando uma redação por semana? Gente, o Enem já está aí praticamente. Você sabe que o tempo corre muito mais rápido à medida que se aproxima aí do final do ano. Pelo menos é essa sensação que eu tenho. Às vésperas do Enem, não adianta estudar, não adianta tirar o atraso em 2, 3 semanas. Você tem que estudar antes. Então, para você se preparar muito bem para essa prova, a minha recomendação é você acessar a nossa plataforma, a melhor plataforma de correção de redação do Brasil, a Corrija-me. E o link está na descrição desse vídeo. Basta você clicar e acessar a nossa plataforma e consultar um dos nossos diversos planos. Tenho certeza que um deles vai caber muito bem para você, tanto no seu tempo quanto nos seus objetivos e também, claro, no seu bolso. Então, tá esperando o quê? Vai lá, acessa o nosso link que está na descrição desse vídeo e venha fazer parte aí dessa grande família de vencedores. Feito o nosso merchan básico, editor, sobe para mim agora o nosso segundo modelo de intervenção. Veja que eu também fiz, da mesma forma como o primeiro modelo, em 4 períodos. Não vai mudar a quantidade de períodos, mas a distribuição desses elementos de acordo com esses períodos vai sofrer uma alteração. Veja que no nosso caso, a gente vai usar um período inteiro para fazer a nossa intervenção maior, ok? E a menor a gente vai usar também um outro período, que é o terceiro. Acompanhe comigo. Perceba que o comecinho é a mesma coisa, tá? Retomada da tese, o primeiro período, enfim, tá? Dado o exposto, constata-se que muitos brasileiros ainda sofrem com a permanente, insegurança alimentar. Veja que isso aí não mudou em relação ao anterior, é simples e meramente aquela parte descritiva acerca da retomada da tese ou do problema. Agora sim a gente vai inserir mais alguns elementos, né? Vamos lá para a nossa primeira intervenção, em azul. Nesse sentido, cabe ao Poder Executivo, órgão responsável pela garantia do bem-estar de todos, a ampliação de programas assistencialistas à população vulnerável por meio de uma maior destinação de verbas às políticas públicas. Percebeu? A gente tem 4 elementos nessa intervenção maior. Na primeira, Poder Executivo, nosso agente, órgão responsável pela garantia do bem-estar de todos é o nosso detalhamento do agente. A ampliação de programas assistenciais à população vulnerável é a nossa ação.
por meio de uma maior destinação de verbas às políticas públicas é o meu efeito. Pera aí, professor, na nossa contagem tem 4, tá faltando mais um ainda para nós termos realmente 5 elementos. Calma, meu jovem aprendiz, a gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos ler em verde agora a nossa segunda intervenção menos completa. Por quê? Porque só tem 3 elementos. Vamos lá? Além disso, as escolas devem ofertar refeições sadias para melhorar a nutrição dos estudantes. As escolas é o meu agente, ofertar refeições sadias é a minha ação e para melhorar a nutrição é o meu efeito pretendido. Beleza, são 3 elementos, mas aí você me pergunta ainda, professor, tá faltando ainda um elemento da primeira intervenção que é o meu efeito pretendido. Onde está esse efeito pretendido? Aí que tá a chave da questão, tá? Para a gente não deixar a nossa intervenção muito redundante, a gente vai utilizar o efeito, a gente vai utilizar o último período, aliás, para inserir o efeito, um efeito genérico que vai englobar também o efeito da primeira intervenção. Vamos ler. Em preto. Desse modo, a médio prazo, será possível garantir maior dignidade e saúde aos brasileiros. Então é esse efeito pretendido diante da primeira intervenção e também seria uma espécie de detalhamento do efeito relativo à segunda intervenção. Veja que ficou bem completinho no sentido de atender a demanda do Enem com uma intervenção com 5 elementos cabíveis, contabilizáveis, para você tirar a nota máxima na competência número 5. Gente linda, meu coração, chegamos ao final da nossa aula. Eu quero fazer um convite também aqui para vocês no finalzinho, para você acompanhar a gente nas redes sociais. Vai lembrar que a gente está no TikTok, Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook, que pouca gente acessa ultimamente, né? Mas a gente está produzindo sempre conteúdo de qualidade para vocês. Então tem muita informação, muito post trazendo referência de repertório sociocultural, informações essas pertinentes para que você possa melhorar na redação. Então segue a gente, busca pela Corrige-me que você provavelmente não vai se arrepender desse conteúdo a mais que eles vão ter. E tudo de graça, gente, olha que maravilha. E vale alertar, se você não curtiu lá no comecinho do vídeo, curte agora, né? Não esquece, dá aquela forcinha pra gente. Chegou até aqui o final do vídeo, aproveitou o nosso conteúdo, dá aquela força, curte pelo menos esse conteúdo, beleza? Valeu mesmo, gente linda. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.